Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 3 de junho de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Alceninho. E a gente começa mostrando para os senhores e as senhoras a capa da Folha de São Paulo de hoje. A manchete: Congresso Nacional. Os partidos do Centrão pressionam o presidente da Câmara, Hugo Mota, a romper acordo com o PT, Partido dos Trabalhadores, para ter o controle das emendas parlamentares no ano eleitoral, próximo ano de 2026. Grupo quer evitar um deputado governista, na relatoria da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, promessa feita pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para se eleger ao cargo. Outra chamada: Brasil tem um encontro marcado com a crise. Quem diz isso é o ex-ministro Maílson da Nóbrega. Ele fala sobre as contas públicas do governo brasileiro. Agora, no judiciário, norma do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, sobre os penduricalhos é permissiva e tem pouco impacto, dizem entidades ouvidas pela Folha de São Paulo. Ainda na área de política, governo pode ter reforço de caixa de 35 bilhões de reais com fim de incentivos fiscais até o ano de 2027, para compensar a perda da arrecadação com a alta do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. O governo estuda uma receita extra de 35 bi com petróleo. Vai trazer mais dinheiro para o petróleo para não taxar ou não sobretaxar os bancos. Rio de Janeiro. A mulher daquele cantor MC Pose do Rodo é alvo de operação contra a lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, que é o CV, organização criminosa do Rio de Janeiro. Familiares e apoiadores organizam um ato para recepcionar o MC, que ontem foi liberado da prisão pelo desembargador do Rio de Janeiro. Imigrantes. Portugal. O governo de Portugal vai notificar mais de 5 mil brasileiros que vivem lá para deixarem o país. Primeiro, voluntariamente, depois, pela força. E neste carrossel de imagens da Folha de São Paulo, a primeira imagem é deste senhor, chamado Ivo Herzog. Ele que é filho do jornalista Vladimir Herzog, que foi morto em 75 pelos agentes da ditadura militar aqui no Brasil. E ele é filho de judeu. O Ivo Herzog diz: Israel age para matar palestinos de fome. Diz Ivo Herzog, neto e filho de judeus. Ele afirma que é difícil não sentir repulsa com o que está ocorrendo hoje na faixa de Gaza.
Outra foto em destaque na capa da Folha de São Paulo. De azul e de virada. A jogadora Johnson festeja seu gol, o da vitória por 2-1 da seleção feminina de futebol brasileira sobre o Japão, em amistoso disputado ontem no município de Bragança Paulista. Diplomacia brasileira. Lula embarca rumo à França na noite de hoje, terça-feira. Saiba o cronograma da viagem ao país. O brasileiro fará encontro bilateral com Emmanuel Macron, que é o presidente da França, está aqui os dois na foto, e receberá homenagens e também visitará a base naval da França, onde está sendo construído um submarino por encomenda do Brasil. Governo Trump. A visita de liderança militar dos Estados Unidos a Brasília foi marcada por mal-estar e um jantar esvaziado. O almirante Alvin Rossey cumpre sua primeira agenda no país após assumir o Comando Sul. Mudança climática. Valor investido para a adaptação climática pode gerar retorno 10 vezes maior, segundo pesquisa feita pela ONG WRI. Ela avalia, este estudo, 320 aportes financeiros em 12 países, incluindo o Brasil. Petróleo. O diesel russo continua fluindo ao Brasil depois de sanções. Não é ilegal, defendem os importadores. Congresso dos Estados Unidos e União Europeia atuam para ampliar o escopo das punições a Moscou. Livros. Saiba como Orbital virou livro premiado ao narrar aflições que os astronautas vivem no espaço. Romance de Samantha Havey, vencedor do Booker, observa a Terra de uma nave espacial. O podcast espanhol faz tentativa bem-sucedida de tratar a política internacional com densidade. A coluna Mundo Léo volta a ser publicada na Folha de São Paulo, assinada pela jornalista Silvia Colombo. Companhias aéreas investem em previsão do tempo própria devido à crise do clima, evitando assim surpresas. O Mensalão, o escândalo do Mensalão, está completando 20 anos. Chama de Mensalão porque todo mês os envolvidos recebiam uma mesada. José Disseu, ex-ministro, Delúbio Soares, Valdemar Costa Neto, hoje presidente do Partido Liberal, que na época era deputado federal, e Marcos Valério, o que aconteceu com os principais nomes do Mensalão. Série da Folha de São Paulo lembra o escândalo que marcou o primeiro mandato de Lula há 20 anos. O publicitário Martin Sorrell, que criou a maior agência publicitária do mundo, vai estrear curso na Casa Folha
que é um produto da Folha de São Paulo. Autoestima, vibradores e vulva de pelúcia. A educadora sexual que defende o prazer de mulheres da periferia. Abstinência. Escritora conta em livro experiência de 1 ano sem fazer sexo. Homem é morto por uma leoa durante safari na Namíbia. Blogueirinha termina relacionamento de 8 anos com influencer. Cidades de São Paulo devem ter 520 mil turistas nas festas juninas. Youtuber Lucas Neto negocia um parque temático na cidade de Maricá. Editoria de Economia. O presidente da Argentina, Javier Milei, incentiva argentinos a tirarem os dólares do colchão. O governo do país tenta reintegrar ao sistema financeiro local as moedas não declaradas ao fisco. Pix automático, que chega dia 16 próximo, pode reduzir os atrasos em pagamentos em 30%. Quem avalia assim é o Banco Itaú. Instituição contará com inteligência artificial para identificar os clientes propensos ao pagamento frequente. Em tecnologia, inteligência artificial chantageia em teste e parte dos pesquisadores considera o artigo uma peça de marketing. Relatório de Cloud faz menções a mentiras e armas biológicas para evitar os desligamentos. Mesmo com a marca rivalidade de membros da família, o império dos Murdoch ainda é próspero. O clã mantém a Fox Corporation e a News Corp, que apesar de um declínio, faturam bilhões de dólares. Na editoria de política, 2 chamadas de capa. A primeira para a matéria nas páginas internas, dizendo que processos que afastaram o juiz federal Marcelo Bretas irão a julgamento hoje no Conselho Nacional de Justiça. Magistrado afirma que vai aguardar a decisão dos conselheiros do CNJ para se manifestar sobre o caso. Outra matéria na área de política. Debate para a eleição interna no Partido dos Trabalhadores reúne críticas ao atual governo Lula e Edinho defende gestão do aliado. Edinho é o ex-prefeito de Araraquara e é o preferido do presidente Lula, do Zé Disseu e de outros petistas históricos para ser o próximo presidente nacional do PT. Atualmente, o senador Humberto Costa é o presidente interino, com o afastamento da deputada Gleice Hoffmann para assumir o Ministério das Relações Institucionais. E a eleição interna para eleger os novos dirigentes do PT, seja o nacional ou os estaduais, será no próximo mês de julho. Na área de veículos, a matéria é um lançamento de um carro da Ford, é o Maverick. Em disputa, a Ford com essa picape, tá aqui a foto dela, e disputa espaço com a Ram, da Rampage, e com a Fiat, da Fiat Toro. O utilitário estreia em 2 versões,
ambas com tração integral e motor 2.0 turbo. Guia Folha. As cantoras Ana Vitória, Maria Gadu e os cantores João Bosco e Tiago York fazem shows em São Paulo. Veja a agenda de shows da semana na capital paulista. Cyberbullying pode causar sintomas de estresse pós-traumático em crianças. Editoria de Cotidiano. Prefeitura de São Paulo define onde serão as primeiras escolas a serem privatizadas da rede municipal de ensino. O plano inicial da gestão do Ricardo Nunes era conceder 50 instituições com menor desempenho educacional. A cassação do mandato do vereador Rubinho Nunes também tiraria o mandato do colega dele, Adriles Jorge. Rubinho Nunes andou compartilhando fake news do Pablo Marçal contra o Guilherme Boulos na época da campanha, dizendo que Guilherme Boulos usava drogas, e depois foi descoberto que não era verdade. E por ter compartilhado essa fake news originalmente publicada pelo Pablo, Rubinho Nunes, vereador, teve o mandato cassado. E por conta da recontagem dos votos, outro colega deles, o Adriles Jorge, também pode perder o mandato. A decisão anula os 101 mil votos do parlamentar mais votado pelo partido União Brasil em São Paulo. Na editoria de Mundo. E essa matéria é interessante que está na editoria de Cotidiano, é a matéria de política, na editoria de Cotidiano da Folha de São Paulo de hoje. Na editoria de Mundo. Na Argentina, a ex-presidente Cristina Kirchner afirma que tentará ser deputada pela província de Buenos Aires. Ex-presidente deve jogar batalha confortável em região onde o peronismo é forte. Novo presidente da Polônia deve obstruir recuperação do Estado de Direito, diz cientista político. Poloneses votaram mais contra a esquerda do que a favor da direita. Meio Ambiente. A matéria de hoje do Meio Ambiente, da página de Meio Ambiente, é sobre entidade ambientalista que busca se aproximar da direita, rejeita o termo ONG, Organização Não Governamental, e não vai à Conferência Mundial do Clima, a COP30, marcada aí para novembro, lá em Belém do Pará. O nome dessa entidade é Morada Comum, diz usar valores tradicionais em prol de ruralistas, evangélicos e tradewifes. Tradewifes é uma expressão inglesa ou americana, né, dos Estados Unidos, que é esposas tradicionais. É um estilo de vida onde as mulheres de hoje querem viver como as suas bisavós, cuidando de casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos, sem trabalhar. É esse estilo de vida resgatando o estilo das nossas bisavós. Tradewifes, esposas tradicionais. E é o que defende essa entidade aqui no Brasil chamada Morada
comum. Na página de ciência, a matéria é sobre clima. Como o governo Trump balança o futuro da pesquisa lá no Ártico. Gestão republicana reduz investimento em entidades fundamentais para pesquisa científica na região. As matérias hoje mais lidas, mais procuradas pelos leitores da Folha de São Paulo. A primeira é sobre a fraude no INSS. Entidade investigada, que é a CONAFE, por descontos ilegais no INSS, é ligada a quem? A político. É ligada à Frente Parlamentar pelo Empreendedorismo Rural do Congresso Nacional. Segunda matéria mais lida é também sobre política. Os partidos do Centrão pressionam o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, para romper acordo com o PT, para ter controle das emendas parlamentares no ano eleitoral. Esse poder sobre as emendas parlamentares começou no governo passado, no governo de Bolsonaro. E agora os partidos querem de novo ter esse poder. Hoje, este ano, as emendas parlamentares sob o controle dos deputados e senadores é de 54 bilhões de reais. Terceira matéria mais lida é sobre a prisão da mulher desse MC Pose do Rodo, lá no Rio de Janeiro. Ela é alvo de operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. E ela foi dizer, depois que o marido dela foi preso, ela foi dizer que as joias, aqueles cordões de ouro que a gente viu aqui na foto, usada pelo marido dela, sumiram na operação da polícia. E a polícia agora está pedindo que ela prove que foram os policiais que levaram, ou que deram sumiço nessas joias. Quarta matéria mais lida, mais procurada pelos leitores da Folha de São Paulo, é sobre o transporte público lá em São Paulo. Morre homem que ateou fogo ao próprio corpo no metrô de São Paulo. E a quinta matéria mais lida é sobre o governo Lula e que tem repercussão em todas essas pessoas que fazem operação financeira, que tem conta em banco, praticamente todo mundo. Para compensar a perda de recursos com o aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, Lula e Silveira estudam receita extra de 35 bilhões de reais com o petróleo, isso até o próximo ano. E por último, no caderno de cultura, que é o caderno ilustrado da Folha de São Paulo, nós temos aqui duas chamadas de capa. A primeira, na área de cinema, Ana de Armas assume papel de assassina e expande a franquia John Wick no novo filme chamado Bailarina. E sobre uma mostra de artes lá no MASP, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Peças pensadas por Paulo Mendes da Rocha serão lançadas no MASP. E as peças são essas cadeiras aqui de plástico. Bancos, cadeiras e sofás revisitam linhas da Ovo, firma de Gerson de Oliveira e Luciana Martins. Antes de passar para a colega Sara Raquel, com a capa do jornal O Estadão, vamos fazer um pequeno intervalo.
TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados. A manchete desta terça-feira do jornal Estado de São Paulo é na editoria de negócios. Grandes empresas veem risco em projeto de lei que facilita licenças ambientais. Grupo defende desburocratização, mas alerta que texto aprovado no Senado pode causar judicialização e afastar novos investimentos. Embora o setor privado defenda a desburocratização das licenças ambientais, boa parte do empresariado brasileiro vê riscos de aumento de judicialização, perda de investimentos e consequências ambientais e sociais negativas no projeto de lei que simplifica o licenciamento pela forma como ele tramitou no Congresso. E abre aspas. O projeto existe há anos, mas em poucos dias foram feitas alterações sem a gente nem saber do que as emendas tratam, fecha aspas, diz Fernando Sampaio, diretor da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes e integrante também da Coalização Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que reúne empresas como JBS, Marfrig, Suzano e Bayer. E para Cândido Brache, ex-presidente do Itaú Unibanco, houve exagero de flexibilização. Aprovado no Senado, o projeto passará por nova votação na Câmara. E sobre este assunto, empreendimentos médios geram dúvida. Este tipo de projeto poderia obter licença automática com relatório do próprio empreendedor. E o outro destaque agora da editoria de esportes. Ancelotti entra em campo. Em seu primeiro treinamento na seleção brasileira, Carlo Ancelotti interagiu com atletas que já conhece, como o jogador Vini Júnior. E o italiano já disse que espera do atacante o mesmo rendimento apresentado no Real Madrid, como nós podemos ver aqui nesta imagem em destaque na capa de hoje. E sobre segurança pública, colete vencido por suspeitas em licitação afeta ações policiais lá em São Paulo. Coletes de 8.293 policiais civis estão vencidos e mais 4.088 vencerão entre julho e agosto. A Justiça suspendeu licitações da Secretaria de Segurança Pública para comprar o produto. E 31 mil é o total de coletes que a Secretaria de Segurança Pública quer comprar. E ainda é destaque sobre a guerra de Putin. Rússia entrega plano de paz à Ucrânia. Nova troca de presos é acertada. Representantes dos países se encontraram em Istambul um dia após a mais intensa troca de ataques aéreos na guerra. E na área da política, temos aqui um assunto sobre a ação penal do golpe. Alexandre de Moraes marca interrogatórios de Bolsonaro e mais 7 réus. E na editoria de esportes, sobre Libertadores. Oitavas terão Palmeiras em Lima e São Paulo em Medellín. Já sobre a Petrobras, que também é destaque hoje, gasolina fica 5,6% mais barata para distribuidoras.
Já no caderno de cultura, nós temos 2 destaques. A primeira é sobre gastronomia. Prêmio Paladar volta com mais força. Nova plataforma traz conteúdo especial sobre retomada do prêmio. Vencedores serão conhecidos no dia 25 de agosto. E por último, também temos aqui um destaque para a história, o desenho da expulsão dos holandeses. Elo perdido da cartografia portuguesa, marca que mostra a retomada do Recife em 1654, tem autenticidade reconhecida. Oceli, quais são as novidades no jornal O Globo? Nós temos no alto da capa do jornal O Globo, Sara Internautas, uma chamada para uma entrevista com a escritora Rosa Monteiro. Ela diz: alguns de nós somos neuróticos obcecados pela morte, como o Woody Allen e eu, diz a autora espanhola, que virá neste ano participar da Feira Internacional de Paraty. Mas a manchete de hoje do jornal O Globo é sobre essa situação das contas públicas, se aumenta ou não aumenta o IOF. O governo busca receitas outras para cobrir a alta do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E o ministro Fernando Haddad fala em ajustes estruturantes. Diz assim o texto da manchete: a equipe econômica deve apresentar hoje propostas de ajuste nas contas para suprir as perdas com o recuo parcial na alta do IOF e evitar que o Congresso derrube totalmente a medida tomada via decreto pelo presidente Lula, sem passar pelo Congresso Nacional. O prazo de 10 dias dado pelo presidente da Câmara, deputado federal Hugo Mota, deve ser antecipado pela viagem de Lula hoje à Europa. Entre as alternativas estão a projeção de receita extra no setor de petróleo e a ampliação das taxas de segmentos como as bets, essas casas de apostas, e transações com criptoativos, as criptomoedas. Para além de fechar as contas deste ano, de 2025, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou estar alinhado com o Congresso na avaliação de que a crise provocada pela alta de imposto sobre operações financeiras abriu a porta para medidas fiscais, para a tomada de medidas fiscais estruturantes. Disse Fernando Haddad, abre aspas, é melhor fazer as correções no atacado do que no varejo. Esta foto aqui, olha, são vários drones. Isso aqui é drone de guerra. O segundo impacto dos drones ucranianos. Além do enorme prejuízo com a destruição de vários aviões militares russos, até na Sibéria, o ataque coordenado de drones foi um recado da Ucrânia a Kiev, não apenas ao presidente Putin, mas também ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também um recado à OTAN, após 3 anos de guerra entre Ucrânia e Rússia. Rússia e Ucrânia acertaram troca de prisioneiros e também troca de corpos ontem entre
A Rússia fez a sua proposta de paz, mas enquanto eles conversam, o tiroteio continua, mas o cessar-fogo segue distante. Petrobras reduz em 5,6% o preço da gasolina. O litro para as distribuidoras passa a custar R$ 2,85, realinhando o valor ao mercado internacional. Aqui em Fortaleza, o litro da gasolina na bomba, no posto de combustíveis, está a R$ 6,00 e alguns 47 centavos, em outros R$ 6,49. Universidades brasileiras têm queda em ranking mundial. Houve recuo de posição em 87% das 53 instituições do país listadas entre as 2.000 principais do mundo. Especialistas atribuem resultado ao corte de verbas e ao avanço da China. A USP lidera na América Latina. A USP, a Universidade de São Paulo, é a líder em pontos no ranking da América Latina. E a Universidade de Harvard lidera o ranking mundial. Essa mesma universidade que está sendo atacada pelo presidente Donald Trump, ele querendo se intrometer na vida universitária de Harvard. Autor de atentado contra judeus no Colorado entrou como turista no país e está ilegal nos Estados Unidos. Homem que atacou manifestação a favor dos reféns israelenses é um egípcio cujo visto expirou em 2023. Faz 3 anos que ele está rondando os Estados Unidos ilegalmente. Ele foi preso e Trump culpou a política imigratória do ex-presidente Joe Biden por essa situação. Abre e fecha. Sai o pão e entra a multiplicação de farmácias. Isso, zona sul da cidade do Rio de Janeiro, já tem mais farmácias do que padarias. Moradores protestam e há ruas com a média de uma drogaria a cada 100 metros. É a disputa pela venda de remédios. Se tem muita farmácia é porque tem muita gente doente precisando de remédio. Se não, não tinha essa proliferação em cada 100 metros ter uma farmácia lá no Rio de Janeiro. Depois, agora uma matéria sobre o Poder Judiciário, /política. Depois de ouvir 52 testemunhas, a primeira turma do STF vai ouvir agora os réus da trama golpista, o núcleo chamado núcleo crucial, o núcleo 01. Após depoimentos de indicados pela acusação e pelas defesas, a corte vai ouvir núcleo dos réus que inclui o ex-presidente Bolsonaro. E a data é dia 9 de junho. Casos de alergia disparam no Brasil e no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 40% da população global do mundo sofre de alergia respiratória ou alimentar. Novos tratamentos são esperança. Justiça vê prisão
excessiva e manda soltar aquele cantor que faz apologia ao crime, que é o MC Pose do Rodo. Desembargador cita abuso de autoridade no ato da prisão do funkeiro, investigado por ligação com o tráfico de drogas, e nas suas músicas ele faz apologia ao crime. Nas músicas deles, na música desse MC, o crime compensa sim, ganha muito dinheiro. E por conta dessa apologia ao crime, ele foi preso, mas o desembargador mandou soltar. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, desautoriza secretário que anunciou um subsídio a tarifas. O secretário Washington Reis divulgou que os trens e metrô, que as passagens de trem e metrô, iriam cair a R$ 4,70. Mas o governador veio a público, citou uma crise financeira e negou que a medida será implantada por hora. Esta foto é para o primeiro treino do treinador Ancelotti com o time da Seleção Brasileira de Futebol. Tempo curto é desafio para Ancelotti moldar a seleção. Até a abertura da Copa, daqui a um ano, o treinador terá só 46 dias de trabalho efetivo com os jogadores. O primeiro foi ontem, visando a sua estreia no comando da Seleção Brasileira de Futebol contra o Equador, que será agora depois de amanhã, quinta-feira. E aqui uma tabela dos jogos da Copa Libertadores. Caminhos traçados para os torneios em mata-mata. As Copas Libertadores, Sul-Americana e a Copa do Brasil tiveram os confrontos de oitavas de final sorteados. O Botafogo tem o desafio da altitude em Quito, capital do Equador, na defesa do título continental. E o Flamengo faz duelo brasileiro contra o Internacional. Sara, o que é que nós temos de novidade em Brasília? Bom, no alto da capa nós temos aqui uma homenagem ao artista plástico Francisco Galeno, este que está em destaque na imagem de hoje. E diz o seguinte a manchete: Galeno, a festa da brasilidade. A arte brasileira perdeu um dos seus gênios. Aos 68 anos de idade, morreu ontem Francisco Galeno, um piauiense de Parnaíba que ganhou o mundo com seus traços e cores a partir do trabalho feito em Brasilândia. O artista plástico construiu sua carreira alheio aos modismos e, pela arte do destino, cruzou com um de seus mestres, Alfredo Volpi. Em 2009, Galeno foi convidado a refazer, com o seu olhar, uma parede pintada por Volpi, que um padre apagou com uma demão de tinta, na icônica igrejinha das 307-308 Sul. A princípio, provocou reações diversas, mas a obra está preservada com suas pipas, carretéis e cores. A suspeita de que a dengue tenha provocado a morte de Galeno, e de acordo com o filho, João Galeno, ele disse que ele estava 100% ativo, trabalhando feliz com o reconhecimento do trabalho e com as exposições importantes que faria, em que infelizmente faleceu. Já o próximo destaque, também na capa do Correio Brasiliense, é da Editoria Brasil. O UNB sobe em ranking mundial, mas Brasil perde posições. A Universidade de Brasília subiu posições no levantamento de qualidade de educação feito pelo Center for World University Rankings e ocupa a 83ª posição entre as 2.000 melhores instituições de ensino superior. No Brasil, no entanto, a performance da UNB foi uma das poucas exceções. Das 53 universidades brasileiras, 46 desceram posições.
A Universidade de São Paulo, a USP, está à frente no país, apesar da pequena queda. E abre aspas. Esse avanço é um trabalho coletivo e contínuo da comunidade universitária, que tem buscado excelência mesmo em meio a desafios orçamentários e estruturais. Fecha aspas, avaliou Rosana Naves, a reitora da Universidade de Brasília. E o próximo destaque é da editoria de esportes, Nundivando Carleto. Um dos pioneiros na atenção à saúde mental dos jogadores, Carlo Ancelotti inicia trabalho na seleção na base da conversa com estrelas, como o jogador Rafinha, que está ao lado dele nesta imagem. E ainda sobre o caso da paralisação parcial de aulas, grevistas terão ponto cortado, segundo o GDF. O movimento é considerado abusivo pela Justiça. E sobre os BRICS, Fórum reúne parlamentares. De hoje até quinta-feira, legisladores de 11 países membros debatem governança global. E sobre economia, gasolina mais barata. Petrobras reduz 0,17 centavos no preço do litro do combustível nas distribuidoras. Valor nas bombas ainda não caiu. Também temos aqui um destaque para a guerra na editoria internacional. A arma que apavora o leste europeu. Ataques sem precedentes com aeronaves não tripuladas da Ucrânia, que destruiu 41 bombardeiros da Rússia na Sibéria, eleva o conflito a novo patamar. Kiev e Moscou acordam trocar presos, mas não chegam à trégua. E ainda é destaque, nova terapia reduz avanço em alguns tipos de câncer de mama. Open Air de volta, a maior tela de cinema a céu aberto do mundo retorna a Brasília. A estreia será amanhã, às 19 horas, com exibição do filme A Nora, e segue até o dia 15. E o próximo destaque, o Haddad levará a Lula nova proposta do IOF. Mudanças para evitar aumento do imposto foram negociadas ontem pelo ministro da Fazenda com lideranças do Congresso. A alta pode ser trocada por fim de distorções tributárias. E por fim, na área da política, o ministro Alexandre de Moraes espera Bolsonaro em 9 de junho. Réu na ação da tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro será interrogado no Supremo Tribunal Federal na próxima segunda-feira. A data foi marcada pelo relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. Outras 7 pessoas aliadas ao ex-chefe do Planalto também serão ouvidas pela primeira turma do STF. Agora eu convido o Oceli para apresentar a capa do jornal O Povo. Jornal Cearense O Povo, Sara e internautas, a manchete é nacional. Redução de até 15%. Governo federal estuda corte de até 100 bilhões de reais nos incentivos fiscais. Proposta a ser executada em 2 anos é um dos principais pontos do pacote levado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para os presidentes das casas legislativas, segundo disse o líder do governo na Câmara Federal, o deputado federal cearense José Guimarães. Medida ainda precisa do aval do presidente Lula, que hoje à noite estará viajando para a França. Estas 2 fotos é para tratar de 2 matérias sobre meio ambiente, sobre ecologia, sobre clima. Esta primeira, uma foto feita de drone pelo Francisco Fontinelli, do jornal Povo, mostrando essa manifestação em cima das dunas. E essas dunas ficam aqui no Catu, aqui no município de Aquiraz. Aqui os bugueiros, e fizeram uma grande roda. E diz assim a legenda desta foto: Campos de Dunas do Catu. Manifestação reivindica que obra da rodovia CE 025 em Aquiraz, que é o município aqui vizinho a Fortaleza, não seja feita em área ambiental.
E a outra foto, aqui muito verde, é porque estamos no inverno, no sertão. Frio no sertão do Ceará, o que explica as quedas de temperatura no interior cearense após a quadra chuvosa. Ontem em Aiuaba, que é o município do sertão cearense no sul, a temperatura chegou a 16 graus, temperatura da Serra de Baturité, de Guaramiranga. Lá é sertão. E aqui essa matéria explica por que esse fenômeno que em cidades do sertão muito quentes, nesta época, chega a uma temperatura tão baixa de 16 graus. Na área de política, a chamada de capa do jornal O Povo é dizendo que o STF, Supremo Tribunal Federal, começa a ouvir Bolsonaro e mais 7 réus no dia 9 de junho próximo. Economia. Mais de 59 mil crianças cearenses saíram da extrema pobreza nos últimos 2 anos. Editoria de cidades. Na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, a delação informou sobre a localização de cearenses, chefes do tráfico de droga, que estão lá escondidos. São cearenses que estão escondidos de lá, mas de lá comandando o tráfico de droga aqui no Ceará e também as execuções. E por último, na área de esportes, dizendo que o time do Fortaleza vai encarar o time Vélez da Argentina nas oitavas de final da Copa Libertadores. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal Valor Econômico? No alto da capa do jornal de hoje, temos aqui 3 chamadas. A primeira é para o transporte aéreo. Com tarifas elevadas e falta de aviões, mercado brasileiro não tem como crescer, diz Jerome Cardier, da Latam Brasil. Já temos aqui também a próxima chamada sobre a tentativa de golpe. Jair Bolsonaro e outros 7 réus vão prestar depoimento à primeira turma do STF na segunda-feira, dia 9. E também sobre contas públicas. Rigidez dos gastos e espaço fiscal limitado pesam no rating brasileiro, diz Samar Maziad, da Moody's. E a manchete desta terça-feira do Valor Econômico fala sobre reestruturação. Empresas buscam opções a aumento de capital. Em cenário de juros elevados e alavancagem alta, novas alternativas entram no radar. Empresas muito endividadas têm avaliado novas alternativas para obter recursos e superar o período mais agudo do processo de reestruturação de seus negócios. Em meio ao cenário de juros elevados, que não deve ter alívio tão cedo, o aumento de capital tradicional não tem se mostrado uma saída possível para muitas delas. E, além disso, o mercado de capitais, por meio da oferta de ações, segue fechado para a maior parte das companhias. Há grupos que estão recorrendo a fundos especializados em prover capital para empresas em dificuldades, conhecidos como Special Sits, para conseguir ajustar o balanço em um momento de forte pressão no custo da dívida. E esses fundos estão com cerca de 13,7 bilhões de reais para investir, conforme levantamento da Spectra feito a pedido do próprio jornal Valor Econômico. E ainda é destaque: alternativas ao IOF devem sair ainda hoje. O ministro Fernando Haddad disse que deve apresentar ao Congresso alternativas ao aumento do IOF ainda nesta terça-feira, antes da viagem do presidente Lula à França. Uma das medidas em estudo envolve a revisão das regras para cálculo das participações governamentais nas áreas de exploração de petróleo leiloadas, que poderia elevar a arrecadação em até 10 bilhões de reais ao ano. E a tendência é que a solução apresentada tenha 2 etapas, uma emergencial para resolver o problema fiscal de 2025 e outra mais estrutural para 2026 em diante. E abre aspas,
as reformas estruturais vão voltar para a mesa, fecha aspas, afirmou Fernando Haddad. Petrobras reduz o preço da gasolina pela primeira vez no ano. E ainda é destaque da capa sobre agronegócios. Diante do quadro macroeconômico complexo, com juros altos e dinheiro mais caro, a divisão agrícola da Syngenta optou pelo arrendamento de sua rede de lojas de insumos, a Sinap, na região sul do país, diz o presidente da divisão, André Savino. E ele explica que o nosso objetivo não é gerar valor pela venda do negócio. A estratégia, no entanto, não vale para a região Centro-Oeste e o Matopiba, áreas que são o principal foco da empresa e onde a rede própria será mantida. E o próximo destaque desta terça, juro elevado favorece real mais forte. Repatriação de produção tem custo alto, diz OCDE. E também é destaque a Receita tributa abatimento de dívidas na RJ. E por último, também temos aqui um assunto sobre o mercado de dívida. Em um cenário de juros altos que eleva a demanda por papéis de renda fixa e torna o crédito mais restritivo, as emissões de notas comerciais têm aumentado. Abre aspas. Vão engolir parte relevante do mercado das CCBs, cédula de crédito bancário. Haverá uma substituição natural, fecha aspas, diz José Alexandre Freitas, que está na imagem destaque, presidente da Oliveira Trust. A principal nota da coluna do Estadão, Edson e internautas, diz o seguinte: Arthur Lira quer bancar a isenção do imposto de renda. Quem ganha até R$5 mil por mês, com um pente fino em renúncias e restituições. O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, quer um pente fino em desonerações e isenções fiscais e cogita cortar restituições com despesas com saúde e com educação no imposto de renda para bancar o aumento da faixa de isenção a quem recebe até R$5 mil por mês. Ele, que é o relator do projeto do imposto de renda, ele aguarda dados da Receita Federal para concluir a análise técnica da matéria e busca acordo com os deputados antes de formalizar as propostas, o seu relatório. Em conversas com representantes de setores econômicos, Arthur Lira disse que vai ter choro, afinal são 600 bilhões de reais em renúncias fiscais feitas pelo governo federal. Segundo apurou a coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, Arthur Lira pretende apresentar o relatório dele até o dia 20 deste mês. Na visão do relator, o texto vai apanhar e amadurecer. Isso na tramitação. Procurado, ele disse que ampliar a isenção do imposto de renda, de declaração do imposto de renda, para quem ganha até R$5 mil, isso aí é consenso. É uma proposta do governo, mas que o Congresso não vai contra, porque não vai querer perder o voto deste pessoal que ganha até R$5 mil por mês. Mas que há várias sugestões de compensação para essa perda. Para isso que o governo vai deixar de arrecadar. A proposta do governo no projeto é que essa perca de arrecadação para quem ganha até R$5 mil seja paga
por quem ganha mais de 50 mil reais por mês ou 600 mil por ano. O governo quer taxar em 10% quem ganha mais de 50 mil reais por mês e com essa taxação extra de 10%, arrecadar o dinheiro que perde com a isenção de quem ganha até 5 mil. Só que o relator não quer. O presidente da Câmara Federal também, Hugo Mota, disse que não é por aí não. Não é por aí não. E quer encontrar outra saída para tapar esse buraco. Continua a nota do Estadão, da coluna do Estadão. Arthur Lira já avisou que dificilmente o projeto manterá a compensação sugerida pelo governo Lula, que seria uma tributação mínima para rendas superiores a 50 mil para quem ganha mais de 50 mil reais por mês, que dá 600 mil por ano. O presidente da Câmara, Hugo Mota, está diretamente envolvido, também é contra taxar quem ganha mais de 50 mil reais por mês e está diretamente envolvido na busca de um acordo em torno do relatório que será apresentado, em torno de encontrar uma saída. E a saída apontada aqui pelo Arthur Lira é passar um pente fino nas isenções fiscais e acabar com a restituição por parte da Receita Federal para as despesas feitas com saúde e com educação pelo cidadão brasileiro. Ele declara isso no imposto de renda e o governo restitui esta despesa com saúde e educação. Mas não é total não, é só uma parte. Outra nota na coluna do Estadão. O ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deve votar por manter a necessidade de uma ordem judicial, de uma ordem de um juiz, de um desembargador, para que uma rede social, seja ela Instagram, Facebook, TikTok, para que uma rede social seja obrigada a remover uma publicação feita por quem quer que seja mentira ou não. O tema volta amanhã, quarta-feira, ao plenário do STF, 6 meses depois de o ministro André Mendonça interromper o julgamento. Ele pediu vista desse processo 6 meses atrás. Ficou com ele, agora, amanhã que ele vai devolver. André Mendonça sinalizou que vai ler, acho que já leu, todas as 130 páginas de seu voto. A expectativa é de que o magistrado defenda a liberdade de expressão e as regras atuais do Marco Civil da Internet. Os ministros Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF, o Dias Toffoli e o Luiz Fux já votaram para impor mais deveres às plataformas digitais, sem obrigatoriedade de uma decisão judicial em cada caso para retirar uma publicação das redes sociais. Para ter essa decisão judicial, a pessoa tem que contratar um advogado, o advogado tem que pagar as custas cartorárias, chegar no juiz, para o juiz mandar, ou um desembargador, mandar retirar aquela notícia que pode ser um fake news. Isso demora aí anos e anos para acontecer isso. O ministro
André Mendonça, apoia excluir publicações específicas nas redes só após uma decisão judicial. Mas é crítico do bloqueio de perfis de usuários. O expediente, usado pelo colega dele, Alexandre de Moraes, em processos no STF, é visto pelas chamadas Big Techs, que as grandes empresas de rede social, de tecnologia, é visto como censura prévia. Outra nota da coluna do Estadão. O Brasil atingiu hoje, terça-feira, 1 milhão de veículos novos emplacados vendidos neste ano, segundo dados da Anfávia. Esse patamar é alcançado 8 dias, quer dizer, uma semana mais cedo do que em 2024. De janeiro a maio, a média diária deste ano, a média diária de venda de carros novos é de 9.668 unidades. Cada dia é vendido no Brasil, ou são vendidos no Brasil, 9.668 carros novos, 8,2% a mais que no mesmo período do ano passado, nos primeiros 5 meses. Outra nota do Estadão. A ideia do Fórum Parlamentar do BRICS, que começa hoje no Congresso Nacional, era discutir temas internacionais com os deputados e senadores. A maioria, contudo, preferiu ficar em suas bases eleitorais, em seus estados. Esse descaso foi o mesmo que aconteceu com a cúpula do P20, realizada no ano passado. Página de editoriais do Estadão, desta terça-feira. Primeiro editorial: fim de um delírio. A agência de classificação de risco, chamada MODI, que havia melhorado a nota de crédito do Brasil, nota internacional de crédito, corrige a rota e sepulta a chance do país de recuperar o grau de investimento ainda neste governo. Segundo editorial, a audácia da Ucrânia. Ao destruir aviões russos em solo, ucranianos desmoralizam Putin, presidente da Rússia, e, ao contrário do que disse Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, mostram que têm cartas e sabem jogar. Só precisam ser bancados pelos aliados ocidentais. Páginas de política do Estadão. Após testemunhas, Bolsonaro e outros 7 réus serão interrogados no Supremo a partir do dia 9 de junho. A primeira turma da Corte encerra a fase inicial de depoimentos do processo envolvendo o núcleo crucial da trama golpista. Moraes marca para segunda-feira as novas oitivas, os novos depoimentos. O ministro Luiz Fux cobra da Câmara Federal sobre a criação, a instalação da CPI do INSS. Redes sociais. O ministro Gilmar Mendes vê o Marco Civil da Internet
como um esboço para a regulação das redes sociais aqui no Brasil. Com o PT dependente do presidente Lula, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, do novo presidente João Campos, prefeito do Recife, é opção para a esquerda. Prefeito do Recife foi eleito por aclamação para comandar a sigla. Ele tem 31 anos e ele é o primeiro partidário, o primeiro dirigente de partido mais jovem do país. Assume esta missão nacional aos 31 anos e ainda acumulando com a Prefeitura do Recife e ainda acumulando com a pré-candidatura dele ao governo de Pernambuco. Ele vai disputar o cargo com a atual governadora Raquel Lira, que é do PSD. Agora para a editoria internacional. Rússia entrega plano de paz à Ucrânia. Países acertam nova troca de presos. Russos e ucranianos não avançam em diálogo na Turquia, mas no campo de batalha intensificam ataques, especialmente com o uso cada vez mais letal de drones. E a última investida da Ucrânia foi destruir dezenas de aviões em solo da Rússia. Segurança europeia. Primeiro-ministro promete equipar o Reino Unido para a guerra e já está fabricando mísseis com tecnologia ucraniana. Extrema-direita da Europa celebra a vitória do novo presidente da Polônia. É o Karol Nawrocki, novo presidente conservador, será um obstáculo para as políticas progressistas e para a agenda da União Europeia. Editoria de Metrópole. Licitações atrasam e coletes com prazo de validade vencido prometem ações policiais, comprometem as ações dos policiais em São Paulo. A suspeita de irregularidades em processos para a compra de 31 mil coletes à prova de bala. E o Estado já tem 8.200 coletes vencidos. Não serve não aguenta bala. Secretaria de Segurança diz que garante a segurança de todos os agentes. A agência de intercâmbio fecha e os clientes dizem ter perdido dinheiro e viagens. E o nome da agência que deu calote lá em São Paulo é a Vital Intercâmbios de São Paulo. Estudantes de diferentes estados dizem ter perdido viagens e valores que somariam pelo menos R$250 mil. Essa empresa encerrou as atividades e num grupo de mensagens, cerca de 295 pessoas compartilham informações sobre a situação. Ontem, o PROCON de São Paulo disse ter recebido, até agora, formalmente, 15 denúncias. Vai analisar o caso e já notificou a empresa para saber o que vai fazer. Recebeu dinheiro dos estudantes para fazer intercâmbio e fechou as portas. Ex-diretor-presidente diz em áudio dessa agência, essa Vital Intercâmbios, diz em áudio que a agência chegou ao limite.
A USP planeja ampliação do Hospital de Ribeirão Preto. Compra de uma área de 790 mil metros quadrados, 790 mil metros quadrados, num valor de 281 milhões de reais, será avaliada hoje. Estado e Prefeitura apoiam a iniciativa, lá em São Paulo. Teste genético gratuito em São Paulo deve beneficiar 300 crianças com câncer. Esportes. Oitavas da Copa Libertadores terão Palmeiras em Lima, no Peru, e São Paulo em Medellín. O sorteio define que rivais poderão se cruzar apenas nas semifinais. Alviverde pega o Universitário e o Tricolor encara o Atlético Nacional de Medellín. Copa do Brasil. Próxima fase terá derby paulista e reedição da última decisão. O treinador italiano Ancelotti começa trabalho de dar identidade múltipla à seleção brasileira de futebol masculino. Atacante Dudu é denunciado pelo STJD por xingar a presidente do Palmeiras. Augusto Melo troca advogado. Defesa agora tem o ex-ministro de Dilma Rousseff. O presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, anunciou ontem que o advogado Ricardo Cury não faz mais parte de sua defesa, alvo de um processo de impeachment e indiciado no caso da VaideBet, que é uma empresa de aposta ligada aí ao Comando Vermelho. O dirigente será assessorado agora por José Eduardo Cardoso, ex-ministro, ele é advogado, tem uma banca de advocacia e é ex-ministro da Justiça de Dilma Rousseff. Economia e negócios, primeira matéria. Projeto que facilita a licença ambiental traz riscos, dizem grandes empresas. Falta de clareza em critérios para empreendimento médio gera críticas. Para a ministra Marina, do Meio Ambiente, projeto de lei vai gerar judicialização em massa. Gasolina fica 5,6% mais barata para a distribuidora. Para a distribuidora, o preço de venda passa a ser R$ 2,85 o litro, uma redução de 17 centavos, isso para distribuidoras. Vamos ver como vai chegar para o consumidor final, lá no posto de combustíveis, na bomba. Contratos de petróleo entram na mira do governo. Técnicos calculam receita extra de 20 bilhões de reais, com proposta sobre venda de excedentes e também de compensação financeira. Pivô do desastre de Mariana, lá em Minas Gerais, a Samarco aposta em fim de recuperação judicial. Com o rompimento da barragem do Fundão, a mineradora Samarco ficou sem operar por 5 anos. Em abril de 2021, ela recorreu à justiça para renegociar uma dívida de 50 bi, a dívida da Samarco Corrêa. Indústria do aço vê mais dificuldades com a nova tarifa dos Estados Unidos.
Donald Trump anunciou que taxas sobre importação de aço e alumínio, as taxas vão subir de 25% para 50% a partir de amanhã, dia 4 de junho. E por último, aqui a capa do jornal, do caderno, aliás, Cultura e Comportamento, é o caderno C2 do Estadão. E a matéria é sobre esse desenho aqui que foi descoberto. Um desenho de 1654. O Brasil foi descoberto em 1500, pois em 1654, 154 anos depois, esse desenho mostra a expulsão dos holandeses do Brasil. E esse desenho agora foi encontrado. Documento tido como elo perdido da cartografia portuguesa retrata a retomada do Recife, capital de Pernambuco. E é o mais antigo trabalho de João Teixeira Albernaz II, que também produziu 4 atlas daquela época do Brasil. E aqui, portanto, aqui a cidade de Recife, isso em 1654. Sara, o que é que nós temos nas páginas internas do jornal O Globo? Bom, nas páginas internas desta terça-feira do jornal O Globo, temos aqui os seguintes textos de opinião. Déficit das estatais reflete incúria fiscal do governo Lula. Rombo no primeiro quadrimestre atinge maior valor da série histórica. É urgente retomar privatizações. Já o próximo texto, escolha de juízes pelo voto popular no México é péssimo exemplo no mundo. A pretexto de democratizar o judiciário, eleição corrói sua independência e abre as portas ao crime organizado. Já na área da política, a primeira matéria, após 52 depoimentos, Moraes e Gonet avançam sobre papel de réus, que serão interrogados na próxima semana. Com o fim das audiências de testemunhas, ontem o STF se prepara para iniciar uma nova fase do processo da trama golpista. A partir da próxima semana serão interrogados os 8 réus do chamado núcleo crucial da suposta tentativa de golpe de Estado, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Até aqui, as sessões com depoentes indicados por defesa e acusação evidenciaram os métodos do ministro Alexandre de Moraes e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para elucidar a participação dos investigados. Ambos escolhiam, ao fim de cada fala, se queriam ou não fazer perguntas para a testemunha. Nessas ocasiões, Moraes e Gonet questionaram detalhes que podem contribuir para a definição do papel dos réus e o entendimento da trama. Já na próxima fase, é esperado que os réus possam esclarecer ou rebater as circunstâncias e os fatos que embasam a denúncia do Ministério Público. As audiências começarão com o depoimento de Mauro Cid, que é colaborador, e na sequência os réus serão ouvidos em ordem alfabética. Falarão Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. E o jornal Globo também nos destaca as etapas do processo. Então temos, por exemplo, a primeira etapa das testemunhas. A primeira turma encerrou ontem a fase de audiências com testemunhas do processo da trama golpista. Posteriormente, o Supremo passa a ouvir, a partir da próxima segunda-feira, os réus da ação penal. Já na terceira etapa, a acusação e a defesa são intimadas para apresentar suas alegações finais. Nelas, cada parte pode revisitar pontos do caso ao expor seus principais argumentos na corte.
Já a quarta etapa é a busca por provas. O relator Alexandre de Moraes pode ainda, depois de finalizadas as alegações finais, determinar de ofício a produção de novas provas que considerem necessárias para a realização do julgamento. E, por último, temos, enfim, concluída a instrução da ação penal, a primeira turma do STF marca e realiza o julgamento. E nele, a acusação e a defesa fazem sua sustentação oral e, em seguida, o colegiado condena ou absolve os réus. E ainda na área da política, para Gilmar Mendes, julgamento no STF pode ser esboço de regulação das redes. Corte retoma amanhã análise de trechos do Marco Civil da Internet sobre responsabilização das plataformas. E Gilmar avalia que debate na Corte pode ser um paradigma para o mundo sobre como lidar com a mídia social. E aqui nós temos um compilado do que ministros já disseram. Temos aqui, por exemplo, o ministro relator Dias Toffoli. Ele diz que o artigo 19 é inconstitucional, seja porque mostra-se incapaz de oferecer proteção efetiva aos direitos fundamentais, seja porque não é apto a fazer frente aos riscos no ambiente digital. Temos também a fala do ministro relator Luiz Fux. A plataforma diz: eu não tenho como tirar conteúdo para garantir a liberdade dos negócios. E como garante a liberdade dos negócios? E por fim, a fala também do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Não há fundamento constitucional para um regime que incentiva que as plataformas permaneçam inertes após tomarem conhecimento de claras violações da lei penal. Já a próxima matéria, Lindenberg pede quebra de sigilo e bloqueio de contas de Bolsonaro. A Polícia Federal, líder do PT, argumentou que ex-presidente financia Eduardo nos Estados Unidos. E Lindenberg critica a atuação de Eduardo contra Moraes e autoridades brasileiras. Justiça bloqueia 23,8 milhões de reais de acusados de fraudes no INSS. Decisão da 7ª Vara Federal do Distrito Federal também inclui bens de 2 empresas e atende a pedido da AGU após a operação sem desconto de Polícia Federal e CGU. Próxima matéria, em meio à crise, Lula já perdeu no ano 1 milhão de seguidores. Queda foi puxada pelas fraudes no INSS e também o aumento no IOF. Falas de Janja também provocaram picos de menções negativas nas redes sociais. E aqui nesta imagem, a legenda nos informa que, em razão da crise do INSS, abril registrou a maior queda de seguidores de Lula. E maio teve alta de críticas ao governo por influência de falas da primeira-dama. Nicolas reage a postes, no caso publicações, da esquerda após prisão de primo. Parente é suspeito de tráfico de drogas. Adversários usam o caso nas redes sociais para tentar desgastar o deputado bolsonarista. Mas ele reagiu dizendo que quem é preso com drogas merece cadeia, afirmou Nicolas Ferreira. E ainda na política, Bacelar enfrenta resistência de partidos aliados. Consolidado como candidato à sucessão de Cláudio Castro, presidente da LERJ ainda é alvo de reclamações de siglas como MDB e PL. Discordâncias envolvem perfil político, mas também o interesse em postos na chapa. Já na Editoria Brasil, alerta na pesquisa. Cortes de verba e avanço chinês levam à queda de universidades brasileiras em ranking global. A Faculdade de Economia e Administração da USP, instituição paulista, permanece como a mais bem colocada do país no ranking global de universidades. E a universidade nos Estados Unidos, chamada Harvard, segue líder. Afrouxar licenciamento é retrocesso que afeta mais vulneráveis. Esta é a fala com a entrevista do representante da ONU, Jan Jarabi. Responsável pela área de direitos humanos na América do Sul, critica projeto aprovado no Senado e diz que tratamento a Marina Silva foi inaceitável. E em gesto a Marina Silva, a Câmara amplia a punição por incêndios florestais. Rara vitória da ministra do Meio Ambiente no Congresso segue agora
para o Senado. E na área da economia, temos aqui a primeira matéria, que é sobre o impasse do IOF. O governo busca receitas para fechar contas. Haddad defende saída estrutural para que o país tenha fôlego fiscal além de 2025. E analistas defendem mexer em salário mínimo e pisos de saúde e educação. E ainda sobre este mesmo assunto, pacote de ações para o setor de petróleo renderia até 35,2 bilhões de reais. Recursos entrariam no caixa entre 2025 e 2026 e incluem ações como venda antecipada de petróleo da União e revisão também de regras. E ainda falando sobre economia, em fazenda vertical, lugar de plantar hortaliça é galpão. Modelo também é usado para cultivar frutas, flores e cogumelos e tem supermercados, hotéis e restaurantes como clientes. Petrobras reduz preço da gasolina em 5,6%. Decisão ocorre depois de 3 cortes seguidos no diesel e diminui pressão sobre inflação e juros, avaliam economistas. Cotação internacional do petróleo subiu 3,6% ontem, mas acumula queda de 15,8% em 12 meses. E agora sobre BNDES. Juro atrasa investimento em infraestrutura. Diretora do banco afirma que a aprovação de novas operações para o setor poderá não passar de 80 bilhões de reais este ano. Casa Branca é a próxima matéria. Trump e Xi conversarão em breve. Expectativa é que líderes dos dois países falem por telefone esta semana. Pequim nega violar acordo com Washington, como afirmou o presidente americano na sexta-feira, e reclama de restrições à venda de chips e à emissão de vistos para os estudantes chineses. A próxima matéria, a União Europeia pode antecipar medidas de retaliação contra os Estados Unidos. Nova tarifa de 50% sobre aço irrita bloco, que terá negociações esta semana. E Brasil abre investigação de doping em aço importado. Medida mira folhas metálicas de aço carbono, oriundas de Alemanha, Japão e Holanda, informa a Secretaria de Comércio Exterior. E na França, o presidente Lula buscará vencer resistência a acordo com o Mercosul. Nova lei que afrouxa licenciamento ambiental, no entanto, pode ser entrave às negociações com a União Europeia, dizem alguns especialistas. Agora, saindo da área da economia, indo para as matérias internacionais. A teia mortal de Kiev. Mega ação com drones contra a Rússia manda mensagem a Moscou e também a OTAN. Nacionalista vence eleição presidencial lá na Polônia. Apoiado por Trump, Karol Nawrocki confirma polarização no país e já ameaça a estabilidade do governo pró-União Europeia. E brasileiro é detido no lugar do pai nos Estados Unidos. Um estudante de 18 anos foi preso por agentes de imigração a caminho do treino de vôlei. O caso gerou protestos na comunidade. E acusado de ataque no Colorado está ilegal nos Estados Unidos. E ele é o Mohamed Sabri Soliman, de 45 anos, entrou no país vindo do Egito em agosto de 2022 e permaneceu depois que o visto expirou. E Trump culpa a política migratória do ex-presidente Joe Biden. E por fim, Gaza, ONU quer inquérito sobre mortes em centro de ajuda. Mais de 20 pessoas morreram por disparos. Israel nega responsabilidade. E antes de passarmos para o Oceli com as páginas internas do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará.
Oceli Lopes e Sara Raquel apresentam as manchetes dos principais jornais nacionais no primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência. Nas páginas internas do Correio Brasiliense, nós temos, na primeira matéria, na área de política, encontro marcado com a Justiça, dizendo que ontem o ministro Alexandre de Moraes marcou para o dia 9 o início da colheita dos depoimentos do núcleo crucial da trama golpista. E entre eles está Jair Bolsonaro, este aqui da foto. O líder do PT na Câmara Federal, o Lindenberg, o atual marido da Gleisi Hoffmann, ele depõe na Polícia Federal contra o colega dele de parlamento, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos. Mídias sociais, esboço para regular redes. É uma matéria com o ministro Gilmar Mendes, ele dizendo que esse projeto que vai amanhã, esse processo que vai amanhã para o Pleno, trazido pelo André Mendonça, que faz 6 meses que está com ele promete levar amanhã para regular as redes sociais. André Mendonça, como a gente viu na coluna do Estadão, disse que para tirar algum conteúdo na rede social tem que ter decisão do juiz judicial, tem que contratar advogado, ir para um cartório, ir lá no tribunal ou na comarca, entrar com pedido e esperar que o juiz despache. Demora meses. Só pode tirar assim. Isso é o voto do André Mendonça. O ministro Gilmar Mendes acha que isso pode ser já um esboço para o projeto de regular as redes sociais. Outra matéria na área de política, a novela do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Aqui a foto é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente da Câmara Federal, Hugo Mota. Hugo Mota não aceita tirar esse dinheiro aí dos bancos, que é imposto sobre operações financeiras. Estão procurando uma maneira de encontrar 20 bilhões de reais, mas que não mexa no IOF. Justiça bloqueia 23,8 milhões de entidade que fraudava os aposentados. Decisão judicial atende uma ação da AGU, da Advocacia Geral da União, determina a indisponibilidade de bens de investigados para ressarcir as vítimas dos desvios. Diz assim: a Justiça Federal determinou o bloqueio de 23 milhões e 800 mil reais em bens de empresas e seus sócios investigados por suspeitas de fraudes contra aposentados e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, é o nome do INSS. A decisão foi emitida em ação movida pela AGU, que é a Advocacia Geral da União, representando o INSS, com o objetivo de usar os valores bloqueados para ressarcir aposentados e pensionistas vítimas de descontos ilegais em seus benefícios. De acordo com nota da AGU, a juíza federal Luciana Raquel Tolentino de Moura, da 7ª Vara Federal do Distrito Federal, Brasília, decretou a indisponibilidade de bens e ativos financeiros das pessoas jurídicas
Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A., pessoa jurídica, a empresa que estava pegando dinheiro dos aposentados, falsificando o nome dos aposentados, e também das pessoas físicas, sócios dessa empresa, Alexandre Guimarães e Rubens Oliveira Costa, bem como da pessoa jurídica THJ Consultoria Limitada e de sua sócia Thaisa Hoffmann Jonasson. 23 milhões e 800 mil. A UNB, Universidade Nacional de Brasília, melhora, enquanto a maioria das universidades brasileiras cai no ranking mundial. Ensino superior. Levantamento feito por instituição internacional mostra que de 53 universidades brasileiras, apenas 7 subiram de posição entre 2024 e 2025. E entre estas 7 está a brasiliense, UNB, embora tenha perdido 1 ponto. A USP, a Universidade Federal de São Paulo, está no topo da América Latina. E no topo do mundo é a Harvard. Top 10 do mundo. A primeira está aqui, Harvard. E como é que fica aqui as universidades federais no Brasil? A primeira posição, a melhor no ranking brasileiro e a melhor no ranking da América Latina é a Universidade de São Paulo. Ela é federal. Ela tem 81,2 pontos. Aí, em segundo lugar, vem a estadual, a Universidade Estadual de São Paulo, com 74,9%. Depois vem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com 74,7 pontos. Depois vem a Universidade Federal de Minas Gerais, 74,5. Depois vem a Fundação Oswaldo Cruz, com 72,9. Universidade Federal de Santa Catarina, com 72,4. Universidade Federal do Paraná, com 72 pontos. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com 71,4 pontos. A Universidade Fundação Getúlio Vargas, com 71,4 pontos. A Universidade Federal de Pernambuco, com 71,3 pontos. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com 70,9 pontos. E a Universidade Federal do Ceará, em 13º lugar, abaixo da de Pernambuco, abaixo do Rio Grande do Norte, com Ceará com 70,8 pontos. Ali empatado com a do Rio Grande do Norte. A de Pernambuco, 71,3 pontos. A de Pernambuco. A do Rio Grande do Norte, 70,9 e a do Ceará, 70,8 pontos, ficando em 13º lugar no ranking brasileiro, a Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza. Na área de economia, nós temos congresso, cedia a partir de hoje o Fórum do BRICS. Na editoria de Mundo, a matéria principal é: drones elevam guerra a um novo patamar entre Ucrânia e Rússia. Troca de prisioneiros e condição para uma trégua, mas a conversa ontem na Turquia não avançou, apenas não avançou na trégua de parar a guerra, mas pelo menos vai haver uma troca de prisioneiros, vivos e mortos.
Na página de saúde, nós temos uma matéria dizendo que avanço no combate ao câncer de mama, terapia conjunta contra o tumor de ovário. Na área de cidades, a matéria, Distrito Federal atrai mão de obra para novas tecnologias. Paralisação, professores têm ponto cortado. Aqui tem um assassinato por encomenda lá no Distrito Federal. Um cantinho quente para cães e gatos abandonados. Em busca de dignidade menstrual é outra matéria. Na área de esportes, dos pés à cabeça, Brasil reage e bate o Japão de virada, isso no jogo ontem, na equipe feminina de futebol. O palco para a briga de vizinhos. E na diversão e arte, é o adeus que está destacada na capa do Correio Brasiliense, é o adeus ao curumim arteiro. Morre o artista plástico Galeno, que construiu uma obra inspirada na memória de menino do Delta do Parnaíba e na vivência de Brasília. Encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 3 de junho, agradecendo a sua audiência aqui na TV da Transparência. Continue com a nossa programação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.